Segunda João, nós vamos meditar no conteúdo da carta, mas vamos começar lendo apenas agora o verso de número 5, que diz assim, 2 João, capítulo 1, ela só tem um capítulo, verso 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, por tudo que o Teu Espírito já ministrou e está ministrando a cada mente, a cada coração, por meio do cumprimento à porta, por meio dos hinos entoados, dos louvores, das palavras que já foram ditas, das orações, dos gestos. Pedimos que este Espírito, Teu Espírito, encha esse lugar, encha cada mente, coração, e agora também nos ministra a Tua palavra, para que ela encontre lugar em nosso viver, e assim nos conduza no caminho da vida, o caminho do amor, o caminho de Jesus. Nos livra do mal e nos aperfeiçoe em Ti essa manhã também. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor, é muito amor. Isso foi com um irmão, me disse, depois de uma atividade, de uma reunião da igreja, que aliás foi fora do ambiente da igreja, mas uma reunião da igreja, em que, de verdade, Deus se manifestou de uma forma especial, e ele ficou muito tocado, muito sensibilizado com tudo o que aconteceu, os gestos entre nós, e ele me disse isso, pastor, é muito amor. E é verdade, a igreja é um ambiente em que o amor de Deus se manifesta, porque Deus se manifesta, e Deus é amor. É verdade que, às vezes, por causa de nós, o amor que está em nós, e que deveria se manifestar por meio de nós, e se tornar visível entre nós, não se manifesta como poderia, e como deveria, mas ainda assim se manifesta. Por pelo menos duas razões. Primeiro, por causa da verdade em comum que nós compartilhamos, e que nos dá identidade, e que cria em nós afinidade e desperta em nós o amor. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, ou você descobre que ela também é crente em Cristo, você diz assim, puxa, você também é crente em Cristo? Sou. Eu também. Puxa, então, nós somos irmãos, já cria aquela identificação, já desperta em nós o amor, um carinho de irmãos, a fraternidade que temos em Cristo Jesus. Mas essa verdade que nós compartilhamos e que nos dá identidade, seguidores de Jesus, ela não está apenas entre nós. Essa verdade, que é o próprio Jesus, ela está em nós. E esse Jesus que está em nós e que nos ama, faz com que esse amor se manifeste também em nós, por meio de nós, e se torne visível entre nós. Tudo isso, o apóstolo João está dizendo nos primeiros versículos aqui da sua segunda carta, quando ele vai
se apresentar como o presbítero. Ele diz assim, a partir do verso 1, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo. Amo. Por quê? Por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, por causa dessa verdade em comum que compartilhamos, já nos amamos. E ele vai dizer que essa verdade que é compartilhada não está apenas entre nós, mas em nós, e em nós permanece. Verso 2, por causa da verdade que permanece em nós. Não está fora, não é algo que está externo a nós, mas em nós. Por causa da verdade que permanece em nós e que está conosco para sempre, ou seja, Jesus, aquele que nos disse, eis que estou convosco todos os dias. Então esse Jesus que é a nossa verdade é Cristo. Esse Jesus mora em nós. E Ele nos ama. E porque esse Jesus não está fora de nós, mas em nós, por meio do seu Espírito, o seu amor por nós se manifesta em nós, através de nós, por meio de nós e entre nós. A pergunta, irmãos, é se nós estamos vendo esse amor em nós, por meio de nós e entre nós. Te pergunto, você está vendo esse amor em você, por meio de você e entre nós? Talvez você se pergunte, bom, mas como é que esse amor se manifesta? Em nós, por meio de nós e entre nós, para que então saibamos se Ele está se manifestando. Se Ele está se manifestando em mim, por meio de mim, e entre nós como igreja, como é que esse amor se manifesta? Nessa carta, que não é um tratado teológico, como foi a primeira carta, é mais uma carta pessoal. Há muitos exemplos práticos dessa manifestação de amor de Cristo em nós, por meio de nós, entre nós. E uma delas é a forma como a gente se trata. A forma como a gente se trata, ou não se trata, mostra se esse amor está em nós e se manifesta por meio de nós e entre nós. Veja a forma como João se dirige a esses irmãos a quem ele escreve: a senhora eleita. Alguns vão dizer que talvez essa senhora eleita fosse uma irmã da igreja, talvez uma líder, ou talvez a dona da casa onde a igreja se reunia, mas é muito pouco provável. É muito mais acertado entendermos que esta senhora eleita é uma igreja local. São os crentes de uma determinada localidade a quem João se refere como a senhora eleita, ou seja, uma personificação de uma igreja em determinada área, em determinada localidade. E os filhos dessa senhora, a quem João diz que ama e que se encontrou com eles e se alegrou por vê-los andando na verdade, esses filhos dela são os membros da igreja, que compartilham da mesma verdade que é Cristo. Seja como for, a forma de tratamento, a deferência, é da mais alta conta, porque não é qualquer senhora. É uma senhora eleita, distinta, escolhida dentre muitos.
selecionada. O apóstolo Paulo, por sua vez, vai se referir aos irmãos da igreja de Corinto como santos e chamados para a santificação em Cristo Jesus. O que chama a atenção nessa deferência era o estado que a igreja estava quando ele escreve. Eu tenho para mim que se você frequentasse a igreja de Corinto por uma semana, você ia achar que a tua igreja já é a igreja do céu. Você ia dizer assim, eu acho que a minha igreja tem problema. Eu acho que na minha igreja tem pecado. Passasse lá um mês, na igreja de Corinto do primeiro século. Eu creio que alguns daqui sairiam de lá escandalizados. Mas Paulo não começa a escrever nos seus pecadores, seus isso, seus aquilo, mas escreve aos santos que estão em Corinto e em toda a Acaia, chamados à santificação em Cristo Jesus, graça, paz, misericórdia. Deferência. O apóstolo Pedro também escreve, e a deferência não é menor, ele vai se referir aos irmãos como nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido de Deus, chamados das trevas para anunciar a sua gloriosa luz. Então parece que Pedro, Paulo e também João, eles aprenderam a tratar os irmãos, as irmãs, da mesma forma que eles foram tratados por Jesus, na mais alta conta, deferência e estima. E não apenas alguns, todos. De vez em quando eu estou andando, aí eu passo por um irmão. Oi, irmão, tudo bem? O irmão nem olha. Ah, e aí, tudo bem? Aí depois ele vê que sou eu. Pastor, não vi que era você e tal. Tudo bem, pastor? E aí, como está a família? Não sei. Mas quer dizer, se fosse outro irmão, ia ficar só no... e aí? Não, irmãos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, 22 a 25. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão, mas para que os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. Em nome de Jesus, que ninguém nessa igreja, seja quem for, se sinta menor do que de fato é em Cristo Jesus, pela forma como tratamos ou não tratamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um aqui, desde o maior até o menor, receba de nós, de cada um de nós, de você, a devida honra. Em nome de Jesus. Como é que o amor se manifesta entre nós?
também na admoestação amorosa. Eu já ouvi assim que o contrário do amor não seria o ódio, mas a indiferença. Não sei. Não sei. Mas é verdade que o amor não pode ser indiferente. Porque o amor se importa. Não deixa o outro continuar no seu caminho tortuoso, sabendo que leva à destruição e não faz nada. Interessante que o tema dessa carta aqui, pessoal, é tratar da questão da hospitalidade. Porque nesse tempo, as hospedarias não tinham boa fama. E aí então era hábito, era costume dos irmãos hospedarem os evangelistas, os apóstolos, os pregadores, os mestres cristãos itinerantes. Os irmãos abriam as suas portas e os recebiam em casa. Agora, é claro que esta prática estava sujeita a abusos e ao perigo deles hospedarem falsos mestres. E aí, quando o João fica sabendo da situação, ele não se mostra indiferente, do tipo assim, bom, mas isso não é comigo, né, gente? Eu não vou agora ficar dizendo quem o povo deve receber, quem não deve receber em casa. A casa é deles. Eles que estabeleçam lá os critérios para saber quem hospedar e quem não hospedar. Eu não vou ficar administrando essas coisas. Ele não tem essa atitude. Mas ele se importa. Ele se sente responsável, ele interfere. Ele diz assim, no verso de número 7, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo ou em carne. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Aí ele vai dizer no verso 10, se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em casa, nem o cumprimenteis. Não parece um pai falando com os filhos? Ó, você vai sair aí e não fica falando com estranho, hein? Nem cumprimenta. Vai reto. Não parece um pai falando com o filho? São palavras de alguém que se importa, que se interessa. Te pergunto, se você vê o seu filho andando num caminho perigoso, você sabe que se ele continuar nesse caminho, ou ele vai sofrer algum mal, ou vai ser privado de algum bem, você não vai interferir? Você não vai se importar? Você não vai chegar até ele e falar? E se necessário, você não vai confrontar? Vai, por quê? Porque você ama. Porque você se importa, você não consegue ser indiferente ao caminho que ele está trilhando, porque você o ama e você quer o melhor para ele. Na família de Deus não é diferente, a gente sente. A gente sente quando alguém está nos admoestando em amor. Quando alguém está sendo usado por Deus para nos chamar a atenção do caminho que estamos colocando os pés, e que esta pessoa está sendo usada por Deus para o nosso bem, a gente sabe, a gente percebe, o Espírito testifica no nosso espírito. Então, irmãos, se o Espírito de Deus usar alguém, um irmão, uma irmã, para te admoestar em amor, aceite. Não retruque. Não invente desculpas. Ouça. Reconheça.
se submeta, mude. Porque, como diz Provérbios 27, 6-7, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. O amor não apenas afaga, se de fato é amor. É melhor a repreensão aberta do que o amor escondido. Deus pode usar, sim, instrumentos dele para te chamar a atenção. Bem-aventurado você será, se ouvir. Mas ainda há uma outra forma, prática, que a gente pode identificar nessa carta, pela qual o amor de Cristo que está em nós se manifesta por meio de nós, entre nós, no nosso desejo de comunhão, no nosso desejo de estarmos juntos. Quando a gente ama, a gente quer estar perto das pessoas que a gente ama. Veja como o apóstolo vai terminando a sua carta. Ele vai escrever no verso de número 12: embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta. Ou seja, pergaminho e tinta. A mídia da época. Ele não quis mandar uma mensagem escrita. Não, nada de mensagem escrita. Não dá para falar tudo por meio do WhatsApp, não dá, vai gerar confusão. Aí ele continua: mas espero visitar-vos e falar face a face. Para quê? Para que nossa alegria seja completa. Não tem irmão aqui que compra uma passagem, pega um avião, atravessa um oceano para ir ver um filho? Para ir ver uma filha? Para ir ver os netos? E por que faz isso? Porque o WhatsApp é bom, Zoom é legal, Instagram, mas não é a mesma coisa. No WhatsApp, no Zoom, não tem abraço, não tem beijo, não tem presença. É por isso que a gente faz isso. A alegria não é completa. A alegria é completa quando a gente se encontra. Aí a alegria é completa, quando a gente se vê face a face, quando a gente se toca, quando a gente se abraça. E na comunhão dos santos não é diferente, não é diferente. Eu sei, claro, há irmãos que realmente estão impossibilitados de virem à comunhão. E graças a Deus pelas mídias, graças a Deus pelo YouTube, nessa hora mesmo, muitos irmãos que não podem estar aqui, estão aqui por meio da mídia. Pelo menos presenciando à distância o que está acontecendo aqui. Mas podendo vir, venha. Por quê, pastor? Porque Deus tem pelo menos 3 tipos de bênçãos. 3 tipos. Um tipo são as bênçãos gerais, as bênçãos comuns, que Ele derrama sobre todo mundo indistintamente, sobre toda a humanidade. Sol, chuva, talentos, capacidades, é o que a teologia vai chamar de graça comum, a fim de que a vida humana se torne possível. Essas bênçãos Deus derrama sobre todos, indistintamente. Mas tem as bênçãos específicas. Estas são
especificamente para os que estão em Cristo Jesus. Vida eterna, salvação, nome escrito no livro da vida, o selo do Espírito Santo sobre cada um, são específicas para os que estão em Cristo. Mas tem algumas bênçãos especiais, que parece que Ele guarda numa caixinha, num odre, que Ele espera para derramar quando a gente está junto. Então, quando a gente se reúne como igreja, como a congregação, a Assembleia dos Santos, Ele derrama. Você se lembra, no dia do Pentecostes, Jesus disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem estava, recebeu. Quem não estava, não. Por isso que no livro de Atos vai ter encontros entre aqueles que receberam do Espírito e aqueles que não. Quando Jesus apareceu ressurreto no primeiro domingo da semana, quem estava viu. Tomé não estava. Não viu. Mas na semana seguinte ele estava, e ele viu. Às vezes termina o culto e chega uma pessoa para mim e diz assim: pastor, hoje eu vim, porque eu acompanho em casa, mas não é a mesma coisa. E não é mesmo. Porque a vida cristã à distância não é completa. Por isso que o Salmo 133, 1 a 3 vai dizer: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Receba nessa manhã a vida para sempre. Em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela nossa comunhão. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Porque essas manifestações de amor de Cristo em nós, por meio de nós e entre nós, a gente enxerga aqui, sim. Louvado seja Deus por isso. Mas o amor sempre pode ser aperfeiçoado. Por isso que o João vai terminar, ou melhor, vai dizer no verso central da carta, que é o verso 5, à senhora eleita, o que ele certamente diria a mim e a você nessa manhã. Porque Jesus habita em nós. Porque Ele nos ama, o amor dEle se manifesta em nós, por meio de nós e entre nós. Então, senhora eleita, verso 5, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio, amemos uns aos outros. Que assim seja entre nós, irmãos, para a glória de Jesus. Amém. Amém.